Olá a todos e bem-vindos a mais um programa Rompendo Limites. Esta semana nós estamos falando sobre o tema o profético, a unção profética, o ministério profético operando no meio da igreja nestes últimos dias. Nós estamos falando sobre Elias. Elias tinha um ministério profético tremendo e nós estamos entendendo que neste tempo, para nós governarmos, para nós estabelecermos o reino de Deus, é necessário que o ministério apostólico e profético estejam caminhando de mãos dadas. Estamos a ver o levantamento poderoso do ministério apostólico no meio das nações, glória ao Pai por isso, porque está-se levantando o ministério apostólico, mas também necessitamos do ressurgimento do ministério profético, o ministério do profeta no meio da igreja. E entendemos que o ministério profético não é somente entregar profecias, como muitas pessoas pensam, e está naqueles moveres assim meio estranhos. Eu chamo isso muitas vezes os moveres das profecias que existem em certas igrejas, que não são profecias, mas são profetadas, com todo o respeito. Uma verdadeira profecia se cumpre, a palavra é exata, não traz escândalo, não traz, não traz confusão. A profecia é exata, é clara, é nítida. Por exemplo, há pessoas que dizem: apóstolo, recebi uma palavra de Deus, mas não entendi nada. Se é de Deus, você entende, porque Deus nunca irá falar consigo numa linguagem que você não entende. Por exemplo, quando Jesus ia falar com pastores, com pessoas do campo, ele falava sobre agricultura, falava sobre a parábola do semeador. Quando ia falar com pessoas mais humildes, pastores, falava sobre a parábola do bom pastor. Quando ia falar com pescadores, falava sobre pesca. Então, Deus, sendo sábio, sendo super inteligente, ele adaptava conforme o tipo de pessoas que estava falando, ele adaptava-se à linguagem das pessoas. Então Deus quer que a gente entenda a mensagem que ele está falando connosco. Não adianta Deus falar connosco num idioma que nós não vamos perceber. Então, se Deus lhe entrega uma palavra, Ele quer que você entenda a mensagem. Se você não entendeu, é porque a mensagem não vem do Pai. Deus é um Deus de clareza e não de confusão, conforme diz a palavra. Então Elias tinha um ministério. O profeta tem um ministério, tem paixão e tem sede em ouvir Deus, em escutar a sua voz de uma forma apaixonada e sedenta como outra pessoa não tem. Então, que Deus coloque no seu coração uma fome e uma sede intensa de você poder escutar a sua voz e Deus falar consigo. E nós vemos pela palavra de Deus que Deus nos pode dar palavras para uma pessoa individual, para uma família, para uma cidade, para uma nação, para uma empresa, etc. Deus pode nos dar palavra para pessoas individuais ou não individual. Então, Elias recebeu uma ordem de Deus para falar com Acabe e com sua esposa, dizendo que por causa do pecado deles iria vir seca sobre a nação. Muitas vezes um profeta tem que falar aquilo que Deus diz, tanto as partes boas como as partes que os humanos pensam que são menos boas, mas que para Deus são boas na mesma. São palavras de exortação. A profecia verdadeira vem para edificar, consolar e exortar. Um profeta verdadeiro não é aquele profeta que está sempre a dar palavras, que passa a mãozinha na cabeça das pessoas, faz uma festinha e a pessoa se sente bem com aquela palavra. Claro, uma profecia edifica, a pessoa se sente bem, a pessoa se sente edificada, se sente fortalecida, consola, dá ânimo, dá força à pessoa, mas também a verdadeira profecia exorta. A verdadeira profecia vem dizer: epá, não estás no caminho certo, estás andando para um lado que não deves ir, estás a fazer coisas erradas, coloca a tua vida em dia, coloca a tua casa em dia, coloca a tua vida direito, que eu quero te abençoar, eu quero te transformar, mas tu precisas estar bem diante da minha presença. Essa é a verdadeira palavra profética, essa é a verdadeira profecia que o Senhor fala ao seu povo. Então Elias falou uma palavra de exortação para Israel, de exortação para Acabe, como consequência veio a chuva. E diz a palavra que nesse tempo de seca em Israel, Deus manda Elias a uma casa de uma viúva, está lá em 1 Reis 17. E Elias foi à casa dessa viúva, porque Deus disse que ia sustentar Elias através dessa viúva. E diz a palavra que a viúva estava apanhando... onde é que está? Versículo 10. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Então a mulher estava apanhando lenha porque diz ela que ia preparar a sua última refeição, ia comer e ia morrer. O Pai me deu uma revelação tremenda na sua palavra. O Pai me deu a entender que a mulher, depois de comer, ela e o seu filho iam se suicidar. Porque não era simplesmente iriam morrer porque era aquela a última refeição, não tinham mais. Porque o dia da manhã, ou daqui a 2 dias, 3 dias, só Deus iria saber. E quem sabe a mulher poderia voltar a encontrar provisão. Mas ela tinha tomado uma decisão: eu e o meu filho vamos comer esta refeição e depois disso iremos morrer. O Pai me revelou que iria haver suicídio nessa casa.
mas que bom que o pai chegou primeiro e pôde intervir nessa família. Então, Elias chega, o ministério profético chega a uma casa que estava passando escassez, estava passando pobreza, estava passando necessidade. E o profeta traz uma palavra e diz assim: faz primeiro para mim um bolo, porque a mulher disse que só tinha aquilo para ela e para o filho. E Elias disse: em vez de dares para o teu filho e para ti, faz primeiro para mim e depois para ti e para o teu filho, porque Deus vai fazer um milagre de multiplicação. A mulher obedeceu à palavra profética. Sabe que para estarmos debaixo de uma unção profética, existe algo que nós temos que ter no nosso coração. Se chama obediência. A unção profética não vai estar num lugar, não vai estar numa casa, não vai estar numa família, não vai estar numa igreja, não vai estar num líder que desobedece à sua voz, que não é obediente às instruções de Deus para uma pessoa, para uma casa, para uma família, para uma cidade, para uma nação. Deus foi específico na sua instrução. A instrução de Deus através de Elias para a mulher foi a seguinte: não faças o bolo para ti e para o teu filho primeiro. Faz primeiro para mim e depois faz para ti e para o teu filho. Sabe que obedecer à voz profética, obedecer à palavra profética não é fácil. Não é fácil. Custa, é difícil. Mas diz a palavra que a mulher obedeceu à palavra. Obedeceu à palavra. E quando ela obedeceu à palavra, a unção profética começou a operar na vida daquela mulher e começou a operar na vida do filho daquela mulher e começou a operar na casa daquela mulher e Deus começou a transformar, a unção profética começou a transformar as situações da família, da casa daquela mulher. Em primeiro lugar, o ciclo de pobreza, o ciclo de escassez na casa daquela mulher terminou e começou um ciclo novo de provisão e de prosperidade financeira. Meu irmão, quando a unção profética, minha irmã, quando a unção profética entra numa vida, entra numa casa, entra numa família, entra num negócio, a pobreza, a miséria, a escassez começa a fugir e começa a dar início a um novo tempo de prosperidade, a um novo tempo de provisão divina que Deus tem para o seu povo e tem para todos os seus filhos e filhas, para todos aqueles que o obedecem. Meu irmão, você nem imagina os benefícios que é ter uma unção profética, um espírito profético repousando sobre nós e repousando sobre a nossa casa. Aquela mulher, quando abriu a porta ao ministério profético de Elias, aquela mulher, quando abriu a porta e obedeceu à unção profética que estava na vida de Elias, quando ela obedeceu, a obediência fez um convite à unção profética a entrar na sua vida e a operar na vida daquela mulher, a operar no filho daquela mulher, a operar na casa daquela mulher, a operar na situação difícil daquela mulher. A obediência convida a unção profética a operar nas nossas vidas. Diga comigo aí na sua casa. A obediência convida a unção profética a operar na minha vida e na minha casa. Então, quando aquela mulher obedeceu à palavra de Elias, dizendo: faz primeiro para mim este bolo e depois para ti e para o teu filho, quando ela obedeceu, a sua obediência convidou, chamou a unção profética a operar na vida daquela mulher e na sua casa. E quando uma unção profética entra numa pessoa, entra numa casa, entra numa família, entra num negócio, entra numa cidade, essa família, essa casa, essa pessoa nunca mais será a mesma. Esse negócio nunca mais será o mesmo. Porque, em primeiro lugar, o ciclo de pobreza, o ciclo de escassez, o ciclo de necessidade, o ciclo de fome naquela família terminou quando a unção profética entrou. Meu irmão, quando você obedece à voz de Deus, quando você obedece à voz de Deus, à palavra, à instrução que Ele deu para você pela boca de um homem, pela boca de uma mulher de Deus, quando você obedece a uma instrução profética, essa obediência convida, chama a unção profética a operar na sua vida e na sua casa. E a primeira coisa que a unção profética vai fazer na sua vida e na sua casa é banir, é expulsar para fora da sua vida e da sua casa todo tipo de escassez, todo tipo de pobreza, todo tipo de miséria e todo tipo de necessidade. Porque onde a unção profética está, não pode estar também a pobreza, a escassez ou a necessidade. Quem diz glória a Deus aí na sua casa, levanta a sua mão e diga glória a Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Então, ela obedeceu, a obediência convidou a unção profética a entrar na casa daquela mulher. Sabe que lindo é tão bom recebermos uma profecia, é bom recebermos uma profecia, mas eu amo receber uma profecia, quando é de Deus, eu amo receber uma palavra profética. Mas mais do que uma profecia, é tão bom quando nós obedecemos a essa palavra profética, a essa profecia. Quando nós obedecemos, a profecia não nos bate à porta como um visitante.
Mas quando nós obedecemos, a obediência abre as portas e convida o Espírito da profecia, convida a unção profética, o Espírito profético a habitar na nossa casa. Então ele não foi mais um visitante na casa daquela mulher, naquela viúva, mas Elias passou a ser alguém que morava e habitava na casa da viúva. Perdão. Porque diz a palavra que quando Deus multiplicou a farinha e o azeite, diz a palavra que comeu ele, ela e a sua casa durante muitos dias. Isto é, Elias passou a habitar na casa daquela mulher durante vários dias. Veja que a obediência abriu as portas para que a unção profética que estava em Elias entrasse na casa daquela mulher. Em primeiro lugar, a escassez, a pobreza, a necessidade terminou. Esse ciclo de pobreza, de escassez, terminou na casa daquela mulher. E profetizo que vai terminar na sua vida. Todo o ciclo de pobreza, todo o ciclo de escassez, todo o ciclo de necessidade financeira, eu profetizo e decreto um fim na sua vida, de escassez, de necessidade financeira, quando você obedecer à unção e à voz profética de Deus para a sua vida. Segundo lugar, diz a palavra de Deus que comeu ele, ela e a sua casa. Isto é, ela, o filho, e não somente, como toda a casa. Não sei que mais pessoas daquela família, daquela viúva se juntaram, mas começaram a ser sustentados por Deus. E aquela família experimentou uma unidade tremenda e preciosa da parte de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando você obedece à voz de Deus, quando você obedece à voz profética, a obediência convida a unção profética a entrar na sua casa, a escassez, a pobreza, esse ciclo de necessidade termina na sua vida e dá um novo início. Começa um novo ciclo de prosperidade financeira e em todas as áreas da sua vida e na sua casa. E em segundo lugar, essa unção profética também traz uma unidade preciosa na família. Eu quero declarar, se tem existido divisão, se tem existido discórdia, contenda na sua família, eu profetizo o fim dessa contenda, profetizo o fim dessa discórdia, profetizo o fim dessas brigas no meio da sua família, pois declaro que a sua obediência, quando você obedece à voz de um profeta, a sua obediência convida a unção profética a entrar na sua casa. E quando a unção profética entrar na sua casa, a unção profética expulsa toda a escassez e expulsa também toda a divisão familiar para fora das suas portas, e uma nova unção de prosperidade e de unidade familiar tem lugar na sua casa e na sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu quero dar para você antes de terminar o programa e quero dar continuidade e a finalização desta mensagem no próximo programa. Não perca o próximo programa porque vai ser poderoso. Então levanta a sua mão que eu quero orar por você. Pai, o teu povo, a tua igreja, os teus filhos e filhas, queremos na tua palavra, queremos na tua unção profética a operar nas nossas vidas nestes últimos dias para nos prosperar, para arrancar o teu povo da escassez, da miséria e para retirar também todo o problema de divisão na família e para trazer unidade e um novo tempo de glória para o teu povo. Declaro, Senhor, que a obediência à tua voz profética irá, Senhor, convidar, Senhor, a tua unção profética a habitar na nossa casa. E quando a unção profética habita na nossa vida, habita na nossa casa, Senhor, coisas poderosas começam a acontecer. A escassez, a necessidade sai fora das nossas vidas, a prosperidade começa a ter lugar na nossa casa, nas nossas finanças, e também, Senhor, um tempo novo de unidade começa a tomar posse das famílias e dos lares do teu povo, dos teus filhos e das tuas filhas, em nome de Jesus. Eu sou o apóstolo Jonathan Fonseca, não perca o próximo programa, iremos dar a finalização deste tema tremendo, que é o tema do profético. Deus abençoe.